Boa tarde, ou noite, né, a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma edição do nosso Fórum Liberdade e Democracia, essa 10ª edição, recebendo aqui analistas e comentaristas políticos natos para debater qual o destino da América Latina. E para darmos início ao nosso painel, gostaria de convidar o Gustavo Segre a fazer a abertura. Gustavo, fique à vontade. Boa tarde ou noite a todos. Eu sou argentino, mas sou gente boa. O Bolsonaro não podia ganhar. A esquerda populista não podia correr esse risco. E o principal adversário que poderia ter a possibilidade de ganhar estava na cadeia. Então, Gilmar Mendes, ministro da Corte Suprema, em 2016 havia determinado que, em função do princípio de isonomia jurídica, a pessoa que tivesse uma sentença confirmada em segunda instância tinha que ir na cadeia. Porque senão quem tivesse dinheiro e poderia entrar com recurso e recurso, poderia evitar a prisão, e alguém que não tivesse dinheiro, não. Mudou em 2019 e o Lula conseguiu sair junto com outros 4.000 pessoas, entre pedófilos, homicidas, estelionatários e tal. Mas isso não permitia que o Lula fosse elegível pela ficha limpa. Então aí apareceu outro ministro da Corte, Edson Fachin, que depois de 3 sentenças condenatórias em 3 instâncias diferentes, 9 juízes, por unanimidade, que determinaram que era corrupto, e 20 juízes que participaram em recursos diferentes, inclusive da Superior Tribunal Federal, indicaram que o CEP estava errado. Não era Curitiba. Tinha que ser o Brasília ou São Paulo. E tinha que começar tudo de novo. Anulou o processo, não inocentou. Mas isso deu a possibilidade de que o Lula seja elegível de novo. E aí o jogo estava aberto. Mas por que não poderia ganhar o Bolsonaro? Um risco muito alto para a esquerda. Porque poderia demonstrar, desde a assinatura do Foro de São Paulo, desde o regresso da democracia na região, que se um governo de direita, com economia liberal, poderia tirar muita gente da pobreza sem necessidade de apelar a essa ajuda social, de tirar aqueles que têm para dar àqueles que não têm e deixar a todos sem nada. E aqueles que têm e deixam de ter pelo governo de esquerda, vai embora. Por que era esse risco? Porque todos os indicadores mostram que o governo Bolsonaro dava certo e que o Paulo Guedes na economia dava certo. Compartilhando com vocês alguns dados que eu lembro. 5 milhões de pessoas conseguiram emprego na economia formal desde que o Bolsonaro é presidente. 70 bilhões de dólares foi o lucro das estatais no governo Bolsonaro. 8,5 milhões de empresas foram criadas, mais de 20 milhões de empresas estão ativas. A quantidade de dinheiro que entrava de investimentos diretos internacionais no primeiro semestre de 2022, 51 bi de dólares, era maior que tudo que entrou em 2021. Em janeiro de 2022, o Brasil conseguiu um fato inédito. Em muitos anos, não se via um país, no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra, com superávit nominal. Para aqueles que não entendem muito de economia, arrecada o Estado, gasta, sobra dinheiro, superávit fiscal. Paga juros da dívida, sobra dinheiro. Hoje, depois do mês de setembro, tem 1,93% de superávit em função do PIB. A dívida, desde a dívida pública, em relação ao PIB, está 77,1%. Dados desde 2020. 8,7% a taxa de desemprego, estava 14,9% na pandemia. Era muita notícia boa para correr o risco de que ganhe de novo. E aí entra a outra questão. Tinha que ganhar agora, porque o Partido dos Trabalhadores, em função do seu líder Lula, não tem ninguém que possa ir depois. Quem será depois? O Boulos. Só se ele deixar de fazer tutoriais para invadir terra, né? Mas é possível. A pergunta é quem? Não tinha quem. E aí corria um risco muito grande. Se o Bolsonaro ganhasse,
e mostrasse que poderia ser tirada a gente da pobreza, que poderia gerar emprego, que a inflação estava caindo. Depois de 40 anos, o Brasil vai ter uma inflação menor que a Europa e Estados Unidos, com um crescimento maior. Gente, é muita boa notícia. O risco era muito alto. E se o Bolsonaro ganhasse, o PT já era. Porque daqui a 4 anos, o Lula ia estar com 82 anos. Já não ia ter condições de disputar uma presidência. E quem ia ser o próximo da esquerda? Não tem ninguém. Então tinha que aparelhar tudo o que for possível para combater. Eu não sei se vocês assistiram, tem um filme muito antigo que chama Festa Inesquecível, de Peter Sellers. Procurem se puderem. Começa com ele fazendo de um figurante, tocando um trompete e começa a jogar tiros nele. E o cara não morria nunca. Eu via a Bolsonaro e vi o Peter Sellers. Porque tiravam tiros de todo o tempo. E ele não desistia. E aí aparece a questão de uma equação que eu denomino macabra, que a esquerda começou a construir alguns anos atrás. E que funciona da seguinte forma: classe média, nós. Quantos filhos começamos a ter a partir de que idade? 2 filhos a partir dos 24, em promédio. Por que 2? Porque é a quantidade de filhos que podemos manter, que podemos alimentar, para que eles tenham um bom desenvolvimento cognitivo e possam se virar sozinhos depois. A classe baixa da população, empurrada por ajuda social, que quanto mais filhos tem, mais o Estado te ajuda, começa a ter filhos a partir dos 16. E tem 4. Isso quer dizer que em 48 anos, são 4 pessoas da classe média com 12 pessoas da classe baixa. E o grande problema é que, como não tem um desenvolvimento cognitivo, porque não tem uma alimentação proteínica boa, a pessoa precisa do Estado o tempo todo. E se não for pelo Estado, ele não consegue se desenvolver. 4 pessoas desse lado, 12 pessoas desse lado. Esses 4 se viram. Os 12 não, depende do Estado. Mas todos são eleitores. E aí entra que uma região do país determina o presidente da República. É um risco muito grande e faltou muito pouco para que a coisa mude de vez. Se o Bolsonaro tivesse ganhado essa eleição, mudava a América Latina inteira. Mas não temos que desesperar. Quando a gente avalia o mapa hoje da América Latina, lógico, enxerga muito vermelho. Mas enxerga muito vermelho porque a geografia brasileira é muito grande. Ainda tem Uruguai, Paraguai, Equador. Argentina no ano que vem será sul. Eu posso garantir para vocês. Vai ser a sul. E quando você avalia, fala, mas isso é muito ruim. Já foi pior. Em 2011, o mapa era exatamente igual, só tinha o Chile e a Colômbia. Então isso mostra que, de alguma maneira, as forças eram tamanhas contra o Bolsonaro que era realmente muito difícil de conquistar a vitória. Porque desde 2018, a última eleição foi de Paraguai, em que o governismo não interessava a ideologia, conseguia a reeleição. Depois de Paraguai, em 2018, não interessava se era de esquerda, ganhava direita. Se era um governo de direita, ganhava esquerda. E aconteceu a mesma coisa. Só que foi por muito pouco. Quando a gente explica para meios internacionais que sobre 156 milhões de eleitores, 123 milhões de votantes efetivos, a diferença entre um candidato e outro foi 1,9 milhões, e que 3,5 milhões foram a favor do Lula só na Bahia, aí você entende o que Gustavo Petro, presidente da Colômbia, falou e está certo. Os pobres têm que continuar sendo pobres, porque senão não votam à esquerda. Mas temos que deixar eles sempre com esperança de que um dia possam deixar de ser pobres. A América Latina não está perdida. Temos que continuar a lutar. E a luta acaba de começar. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Passo agora a palavra ao Roberto Mota. Roberto, fique à vontade. Aqui não temos Alexandre de Moraes,
Então, boa noite. Olha, eu pensei muito sobre o que eu ia falar aqui hoje, porque nós estamos atravessando um momento difícil, né? Passei os últimos 3 dias pedindo às pessoas calma, serenidade, cabeça no lugar. E eu vou tentar aqui colocar em perspectiva o que está acontecendo, né? Hoje, no mundo inteiro, estão se enfrentando, de novo, 2 visões do mundo, de uma forma simplificada, né? A visão da esquerda e a visão da direita. A visão da esquerda que diz para vocês, pensem no coletivo, deixa que o papai Estado vai cuidar de vocês, o dia em que vocês nascerem até o dia em que vocês morrerem. Vocês têm que dar a maior parte do que vocês ganham com o suor do seu rosto para o Estado, porque o Estado é que sabe onde essa riqueza deve ser empregada. A propriedade que vocês têm, a casa que vocês suaram para comprar ou ainda estão pagando, aquele pedacinho de terra que vocês compraram, tem que ter uma função social. O seu apartamento tem uma função social? Quantas televisões tem na sua casa? A gente precisa dar uma olhada nisso. A função social da propriedade está escrita na nossa Constituição. Mas quando escreveram isso lá, nenhum de nós pensou muito bem. Aliás, nenhum de nós foi sequer consultado, eu aposto, né? Não sei se alguém aqui foi consultado quando estavam escrevendo a Constituição. O que está acontecendo no Brasil hoje, e essa é a minha visão particular, é resultado desse combate, desse enfrentamento que acontece no mundo inteiro, de um jeito ou de outro. Aconteceu nos Estados Unidos. A gente viu um filme lá, muito parecido com o filme daqui, guardadas as devidas proporções. A gente viu um presidente super popular, que levava multidões às ruas, perder por um candidato que não conseguia reunir ninguém. E que hoje está fazendo um governo desastroso. Tudo indica que nas próximas eleições, vão ser agora dia 8, o partido desse presidente, os democratas, vão tomar uma surra. Tudo indica que o presidente Trump vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos, a menos, é claro, que utilizem alguma estratégia jurídica para inviabilizar a candidatura dele. Isso lembra a vocês alguma coisa? Mas o presidente Trump tem existem outros candidatos potenciais. Essa briga está acontecendo na Europa. A Europa cujos líderes, de repente, foram tomados de surpresa por uma guerra. Vocês vão ver isso muito na televisão, os repórteres falando da guerra, como se fosse uma coisa inesperada que aconteceu, ninguém sabia. Os sinais já estavam aí há muito tempo. A Europa entregou a segurança energética na mão da Rússia, porque foi seguir os conselhos de uma garota sueca de 14 anos, que passou a ditar a política energética do mundo inteiro. E ai de você se resolver falar que é um absurdo isso acontecer. Semana passada se comemorou, soltou rojão, porque a Noruega e a Alemanha voltaram a colocar dinheiro no fundo da Amazônia, e me perguntaram o que eu achava. Eu falei, olha, no dia que a Noruega me deixar palpitar sobre o meio ambiente deles, eu topo. E quem é a Alemanha, pelo amor de Deus, para vir dar lição de moral para qualquer outro país? Esse conflito entre direita e esquerda é um conflito assimétrico, é um conflito injusto, porque a esquerda, nos últimos 50, 60, 100 anos, atingiu a hegemonia. Não é só no Brasil. No Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa. Eles dominam a mídia. 90, 95% dos veículos de mídia são de esquerda. Eles dominam os sistemas de ensino público e privado. Eu vou contar para vocês, né, não consigo contar para vocês a quantidade de histórias de pais, amigos meus,
que veio a tal da pandemia, aí teve o fique em casa, aí teve a aula à distância. E aí os pais conseguiram ver o que os filhos são ensinados, né? Porque você entra no quarto do seu filho, ele está tendo uma aula à distância, e você não acredita que isso aqui está sendo ensinado. Só que aconteceram, a partir do ano 2000, 3 coisas que mudaram esse jogo. A primeira foi a internet. Não estava nos planos de ninguém. E aí vieram as redes sociais. E o terceiro fenômeno foi a telefonia celular, né, que veio com a desregulamentação das comunicações. E aí o que aconteceu? Todo mundo no Brasil passou a ter um celular, acesso à internet e rede social. Na minha época, quando eu tinha a idade de vários de vocês aqui, é lógico, não precisa nem dizer, não existia nem telefone celular, nem computador. E uma linha de telefone fixa custava $3.000 e levava 5 anos para ser instalada. Quem sabe um dia, né, se a gente não conseguir vencer a batalha, o Brasil volte a esse tempo e celular seja uma coisa rara. Mas, enfim, telefonia celular, internet, redes sociais, cada um de vocês passou a ter voz. Uma tia do Zap, lá do interior do Maranhão, escreve um texto que tem mais repercussão do que um edital da Folha de São Paulo. E isso virou o jogo. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para um fenômeno que acontece aqui no Brasil e que eu acho que não acontece no resto da América Latina. As ruas da maioria dos países da América Latina ainda são dominadas pela esquerda radical, a turma que queima, que apedreja, mas desde 2014, as ruas no Brasil são verde e amarelas. As ruas no Brasil são dominadas por famílias que saem de casa para cantar o hino nacional, para se abraçar, para louvar, né, a Deus, para fazer o que elas quiserem, menos quebrar, menos depredar. Essa combinação desses 3 fenômenos permitiu a eleição em 2018, permitiu primeiro o surgimento, que muitos de vocês devem ter acompanhado, e depois a eleição para presidente da República de um fenômeno político, eleitoral, midiático, chamado Jair Bolsonaro. Talvez, o único fenômeno que se assemelhe a ele tenha sido Getúlio Vargas, né, que era numa época que está, eu diria, muitos séculos atrás, no mundo que se perdeu. Mas hoje não existe nenhum político, nenhuma figura no Brasil que tenha o poder de comunicação e que tenha conseguido capturar esses 3 fenômenos e entender a voz do homem comum. Isso é que a esquerda jamais vai conseguir compreender ou perdoar. Porque quando o Bolsonaro fala, a interpretação da esquerda é de que a população está adorando um caudilho, né, está se jogando aos pés de um líder populista. Não é nada disso. Na hora que o Bolsonaro fala uma coisa errada, todo mundo cai em cima. O que a gente está procurando é alguém que entenda e ecoe os nossos valores, que são os valores da maioria dos brasileiros e que nunca tinham sido respeitados ou ecoados pelos políticos. E agora a gente está vendo, né, dor no estômago. Eu sei que tem muita gente sem dormir, tem muita gente com crise de enxaqueca. Vocês não acreditam os e-mails que eu recebo. Se eu tivesse tempo, eu leria para vocês aqui. Tem uns que vocês vão chorar. Tem um pai que descobriu que a filha que ele ama, que é afetuosa, que é estudiosa, ele descobriu que a filha votou no cara lá. Vocês não conseguem deixar de chorar lendo o e-mail. Ele diz o seguinte: olha, eu queria salvar o país, agora eu quero salvar a minha família. E aí ele se pergunta: o que eu fiz? Porque eu vivi uma vida decente, eu dei exemplo, eu falava sobre meus valores, e chegou no dia da votação, a minha filha falou que votou no cara. E agora? O que a gente faz com isso? É o momento de parar para pensar, comparar o Brasil com o resto da América Latina. Nós mal começamos esse caminho. Esse caminho começou, e tem vários aqui que participaram disso. Está aqui o Hélio Beltrão, em algum lugar, que foi a primeira pessoa que me ensinou, olha, ele me alfabetizou no liberalismo. Eu achava que escola austríaca... por favor, uma salva de palmas para o Hélio.
A primeira vez que eu ouvi falar de escola austríaca, eu achava que era uma escola como tem a escola americana, a escola britânica. Nós mal começamos esse caminho. Não desanimem, não se abatem, não deixem, isso é muito importante, que os infiltrados dentro de nós estão contaminando a rede social com derrotismo, não vou chamar de fake news, porque eu não acredito nisso, mas com besterol sem tamanho que drena a nossa energia, drena a nossa paciência. Não se deixem contaminar por isso. As ideias da liberdade são muito mais poderosas do que o outro lado tem para oferecer. E elas vão vencer, elas vão predominar. E, olha, essa plateia é a prova disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Agora, para encerrarmos essa primeira fase de apresentações, passo a palavra ao Augusto Nunes. Augusto, fique à vontade. Muito obrigado, boa noite. É um prazer ouvir o Segré e o Roberto Mota e concordo com o que eles disseram sem ressalvas. Eu vou repetir aqui o que eu disse num bilhete que eu mandei ao presidente Bolsonaro. Vocês têm pelo menos 58 milhões e mais que 58 milhões e 200 mil motivos para se sentirem bem, felizes, porque não é pouca coisa. Nós enfrentamos nessa eleição, não importa se vai se provar alguma fraude, então a gente tem que olhar para frente. Aconteça o que acontecer, é evidente que começou a ser trilhado o caminho da vitória pela direita brasileira que finalmente apareceu. A direita moderna, a direita que é o liberalismo econômico, que é a direita que defende a liberdade, que não quer, intervenção militar, quer ganhar no voto, defende a liberdade de expressão de todos. Essa é a direita que nunca mostrou o seu rosto no Brasil. Agora mostrou. Vem mostrando cada vez mais definido. Nós enfrentamos uma frente formada por bandidos, ladrões, o Supremo Tribunal Federal, que deveria prendê-los, o TSE, a imprensa, as pesquisas, e, apesar disso tudo, a gente não ultrapassou a vantagem atribuída ao Lula por muito pouco. Por muito pouco. O PT não consegue ser feliz. É uma característica do partido muito interessante. É a primeira vez que eu vejo uma torcida que nunca soube perder e também não sabe ganhar. Quando eles ganham, eles preferem comemorar não a própria vitória, mas a derrota dos outros. Eles não sorriem, não. Eles estão sempre carrancudos e com raiva. O Lula, com a voz rolfenha ali dele, agora ele está bravo o tempo todo. Ele fala no mesmo tom, agora ele é bravo. Ele está bravo porque ele sabe que perdeu as ruas. E isso é muito importante. O que aconteceu no dia seguinte ao da eleição, a paralisação dos caminhoneiros, aquilo eu acho que foi um equívoco. É uma reação emocional, mas não faz sentido você bloquear numa estrada, por exemplo, pessoas que viajaram para votar no Bolsonaro. Não conseguiram voltar para casa. Eu não aprovo esse tipo de manifestação. Eu fiquei emocionada com o que houve no dia 2. As multidões do Brasil inteiro, espontaneamente e pacificamente, se manifestaram contra o quê? Contra um processo eleitoral absurdo, ilegal, injusto, criminoso, e que os ministros do Supremo, se depender deles, não vão parar. Nós é que vamos detê-los.
Essas manifestações é que mudam a vida de um país. Se essa manifestação ocorresse um pouco antes, o Alexandre de Moraes não teria tido coragem de ameaçar o diretor, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, dando um prazo para desobstruir estradas impossível de ser cumprido. Como é que você vai tirar uma jamanta, uma carreta na diagonal com motos, com carros, veículos? Não, deu 4 horas, senão prenderia. É isso que precisa acabar. A nossa luta continua agora na rua. É aí que o povo faz o destino de um país. O brasileiro finalmente compreendeu, nos últimos anos, que ele faz a história. Chega de esperar homens providenciais. O Jair Bolsonaro não pode resolver sozinho os problemas do Brasil. É o povo que pode, unido em torno dele, no caso, ou de outros que virão, e nos representarão nas eleições municipais de daqui a 2 anos e nas eleições presidenciais. Nós vamos ganhar todas. Agora, a direita tem tudo agora para formar um partido que a represente de fato. Nunca tivemos. Nós temos uma frente ampla ainda agora. É organizar um partido com esses valores que nós defendemos. Me emociona ouvir o povo gritando por liberdade. E liberdade de expressão para todos, sobretudo dos outros. Liberdade de expressão é assim, todos falando. E não a gente falar o que determina o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal. O artigo 1º da Constituição determina, é bom repetir esse enunciado, porque determina que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente ou por meio de representantes eleitos. Diretamente é nas ruas. Nós vamos determinar o comportamento de todas as instituições, porque somos nós que bancamos a conta. Eles são funcionários públicos, os juízes. Não tiveram um único voto. Portanto, não são representantes eleitos. E o Congresso faz o que o povo quer, como dizia o Ibsen Pinheiro, que presidiu as câmaras no impeachment do presidente Collor. Ele dizia, olha, o Congresso faz o que o povo quer. O povo só precisa deixar claro o que quer. E nós estamos aprendendo a fazer isso. O povo brasileiro conseguiu a aprovação da mais antipática das reformas, que é a reforma da Previdência. E, graças a isso, tem havido dinheiro para o Auxílio Brasil, com o que deixamos de enterrar no rombo da presidência. Aquela manchete sumiu. Rombo da presidência consome mais tantos milhões, acabou. Reformas que nós temos de continuar aprovando. O PT não vai impor o seu plano, porque nós não deixaremos. Nestas eleições, nós elegemos os governadores dos estados mais influentes do Brasil. O PT, de novo, não entrou em São Paulo, onde não lança, em São Paulo, historicamente, o PT não lança candidatos, lança ameaças, né? O Genuíno, Suplicy, Zé Dirceu, o próprio Lula, não passam, não entram. E é isso que nós vamos fazer no Congresso. Não tem nada de fazer a política externa da canalice que foi praticada durante 13 anos pelo governo Lula, que sempre se aliou ao lado errado. Era a minha referência, o Celso Amorim. Tudo que ele escolheu, eu escolhi o outro lado, acertei todas. Acertei todos, como na economia da Dilma Rousseff. Tudo que ela dizia, eu dizia o contrário, também sem saber nada de economia, acertei todas. E nós vamos, sim, controlar o Brasil, porque nós somos majoritários. Só a gente faz manifestação. O PT não consegue mais. Eles fizeram um comício da vitória pífio, de novo. Eles pensaram mais nos outros do que neles próprios, porque não conseguem sorrir, né? São pessoas de mal com a vida, tanto que se sentem bem num palanque que só reúne casos de polícia.
O Código Penal, caraca, diz que está configurado o crime de formação de quadrilha ou bando se 3 ou mais pessoas se reunirem para planejar alguma coisa criminosa. Meu Deus do céu, pode prender o palanque inteiro lá. Imagine com aquele número de pessoas. Então é o seguinte, o próximo recado que o povo tem de dar nas ruas é para o Supremo Tribunal Federal. Chega, eles não vão implantar a censura. É o Brasil, os brasileiros, majoritariamente, que determinam o que vai acontecer. E nós vencemos essa eleição por tudo que foi somado. Nós já temos candidatos para as próximas eleições. Eles têm o Lula, que tem de se aliar ao Alckmin, para que juntos retornem à cena do crime. Pois serão pegos de novo se ali continuarem. Porque nós temos o apoio popular e um povo que aprendeu, finalmente, que a direita representa o futuro e que a esquerda, que se perdeu há muito tempo, né, em algum lugar do passado, lá continua e nós não vamos deixar que governem o Brasil como fizeram durante 13 anos. Nós sobrevivemos a Dilma Rousseff, que não disse coisa com coisa durante 5 anos. Sobreviveremos a tudo e venceremos. Bom, muito obrigado, Augusto. Após essas excelentes e provocativas explanações, vamos passar agora à fase de perguntas, né, e mediação propriamente dita. Eu aproveito que você já está com a garganta quente e o público está animado e faço a primeira pergunta para você, Augusto. As posições políticas do Executivo Federal dos países da América Latina têm se posicionado como um pêndulo nas últimas décadas, né? Ora mais predominantemente à esquerda, como em 2009 e atualmente, e ora mais à direita, como em 2018. Você enxerga isso como um problema ou essa alternância do viés político pode ser saudável para o desenvolvimento da região? Por exemplo, se pegarmos o exemplo da Argentina, você sabe disso muito mais que eu. A Argentina, por exemplo, sofre com o peronismo há séculos. Desde 1945. Eu E lembro não- a data e a hora. Quando elege alguém que pensa diferente, trata com muita impaciência, para dizer o mínimo. Não dá tempo para que o novo governante faça alguma coisa, e às vezes eles próprios também hesitam, vacilam e procuram acordos que inviabilizam a apresentação de uma proposta realmente antagônica a do lado que atrapalha a vida argentina há tanto tempo. No Brasil, nós nunca tivemos uma oposição real ao PT. Agora é que ficou claro, eu gostava do governo dele pelo que fez, do Fernando Henrique Cardoso. Mas agora eu me dei conta que se você chegasse para o Fernando Henrique Cardoso e dissesse: parabéns pelo governo que você está fazendo, você está adotando medidas de direita, ele ia interromper ofendido. Ele se qualifica como alguém de esquerda. Da mesma forma, o José Serra. Da mesma forma, o nosso governador de Minas, eu costumo esquecer, o Aécio Neves, esquecer essas más lembranças, né, que cruzaram a nossa vida. Todos eles não se diziam de direita, porque não eram, e também porque achavam palavrão. Numa entrevista à revista Playboy, em 1999, perguntaram qual era a posição ideológica do Luiz Eduardo Magalhães. Ele falou: põe aí que eu sou a direita brasileira, porque não tem mais
Ninguém se diz de direita, pois agora nós nos apresentamos orgulhosamente, altivamente, como representantes da direita moderna. Isso é que é. É isso que envelhece a esquerda. Então, a esquerda é isso. Sai da faculdade, né, convencida de que vai salvar o mundo com essas medidas todas, né, e elege ladrões, elege uma quadrilha e traz de volta. A volta da quadrilha tem o seu lado lastimável em si. Como é que vai botar um ladrão de volta, se ele só tem um projeto criminoso de poder? Mas tem também o lado que é animador para a gente. Eles não têm ninguém para ser candidato, porque, como bom populista, o Lula jamais permitiu que alguém aparecesse. Aparecem esses postes, como o Haddad, que conseguiu perder agora de A a Z. Né? Ele só falta perder para síndico do prédio dele. E é isso. Gustavo, há certas vozes que dizem que a América Latina não é rica economicamente porque o seu povo e os seus bens foram objetos de exploração e de submissão. Primeiro, pelos europeus, durante o período da colonização. Posteriormente, pelos Estados Unidos, que teriam financiado ditaduras aqui. Isso é verdade? Por que, afinal, não conseguimos nos tornar países de primeiro mundo e o que tem nos impedido? Os governantes. Simples assim. Quando você... mas é isso mesmo. Eu lembro uma vez, estava dando aula na Universidade Paulista, em São Paulo. E tinha alunos que defendiam o socialismo e tem alunos que não. Então, falei, vamos fazer um teste. Vamos fazer um semestre socialista. Aí fizeram a prova. O Augusto tirou 9, o Roberto tirou 3. Eu coloquei a média de 5 para todo mundo. Sumei a nota individual, dividi pela quantidade de alunos, todo mundo igual. Aí, quem tinha estudado falou, isso aí não é justo, porque eu estudei mais e parte da minha intelectualidade passou para quem não estudou. E quem não tinha estudado falou, isso aqui é maravilhoso. Eu não tenho que fazer nada, deixa o babaca estudar, que ele me passa uma parte da nota. Segunda prova, quem tinha estudado falou, eu não vou estudar, porque senão, com a minha intelectualidade, eu ajudo quem não estuda. E quem não tinha estudado, falou, não vou ler nem o título, porque o babaca que já estudou, alguma coisa ele vai estudar. Média 3. A sala inteira ficou de reprovação, todo mundo para o exame final. Aí, claro, logicamente, a grande maioria que tinha estudado foi lá, reclamou com o coordenador. Me liga o coordenador e falou, Gustavo, isso aí não é possível. Eu falei, pô, hoje estou socialista. Eu sou um professor socialista. O que é o socialismo? Nivela para baixo. Não valoriza o mérito daquele que quer se dar melhor, com o seu esforço, com o seu tempo, a sua dedicação, em função do futuro que ele quer. E aí tem uma diferença muito grande nas colocações dos governantes de direita e de esquerda. O governante de direita diz, cara, você quer se dar mal, quer se ferrar na vida, o problema é seu. Mas não me obrigue ou me leve junto. O da esquerda disse, você tem 10 milhões de dólares, então tem que compartilhar com aqueles que não têm. Eu vou tirar os teus 10 milhões de dólares e vou dar $1 para cada um dos 10 milhões de pobres. Resolveu? Não. Agora tem 10 milhões de pobres, mais um. Só que esse cara, que ele vai conseguir fazer de novo os 10 milhões de dólares, ele vai buscar um lugar em que tenha segurança jurídica, regras claras, jogo limpo e liberdade. E a esquerda não segura isso. Por isso que, como a grande maioria dos povos da América Latina, maioritariamente foram governados pela esquerda, estamos na baderna que estamos. É isso, só. Roberto, agora vamos mudar aqui para o tema específico do nosso fórum, jogando dentro do nosso painel, Estado de Direito. A América Latina definitivamente não é um bom exemplo de Estado de Direito.
No último ranking divulgado pela World Justice Project, em relação ao ano de 2021, né, temos 4 países figurando, esse ranking é o de aderência ao Estado de Direito. Temos 4 países figurando nas 11 últimas colocações, entre as 11 últimas colocações, né, Bolívia, Nicarágua, Haiti e Venezuela, sendo que a Venezuela se encontra na última colocação. O Brasil, também, no ranking de aderência ao Estado de Direito, não está bem colocado. Está na posição número 77 de 139 países avaliados. Eu te pergunto, é possível que um governo estatista ou coletivista, e o que a gente vê aqui na América Latina, né, respeite o Estado de Direito, ou isso é incongruência por si só? E qual o papel do Brasil nisso? Esse tempo aqui é o tempo que eu tenho para responder essa pergunta? Não. Não? Esse é o tempo para acabar o painel? Para acabar tudo. Para acabar tudo. Então, a resposta é não, não é possível. Essa é a resposta. Agora eu vou fazer só um comentário. Pode fazer, fica à vontade. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Não sei se vocês sabiam disso. Sabiam disso? Vou repetir, o Brasil tem mais faculdade de direito do que todos os outros países do planeta somados. E tem uma frase muito boa do historiador romano, da Roma Antiga, Tácito. Quanto mais corrupta uma nação, mais leis ela tem. Junta uma coisa com a outra. E aí, para encerrar, a gente ouve muito a frase Estado Democrático de Direito, né? Estado Democrático de Direito. Eu vou dar a minha opinião. Isso não existe. Existem 2 coisas separadas. Existe Estado de Direito, que em inglês é Rule of Law. O que é isso? É obediência às leis. Nesse país, se obedece às leis, então tem Estado de Direito. Se não se obedece, não tem Estado de Direito. Ponto. Agora, o que é democracia? Democracia diz respeito pura e simplesmente à forma de escolha do governante. Na democracia, o governante é escolhido pela vontade da maioria. Então, você pode até ter uma democracia onde o governante é escolhido pela vontade da maioria, mas que não é um Estado de Direito, onde não se cumpre lei, é tudo uma bagunça, vale quem você conhece, vale pagar propina, né? O processo, devido processo legal, depende de quem está sendo processado, os juízes julgam olhando a capa do processo, né? Assim que fala, espera aí, deixa eu ver quem é aqui, esse réu aqui, eu vou dar outro tratamento. Não é possível ter Estado de Direito, nem democracia, em nenhum regime de caráter socialista. A esquerda é sempre farsa ou força. Não existe nenhum caso de sucesso no mundo socialista, comunista, progressista. Os únicos resquícios de sucesso, de progresso, acontecem justamente quando eles abrem mão de alguns aspectos do regime socialista, comunista e progressista e adotam uma política liberal, adotam uma política capitalista. Haja visto, por exemplo, o que a China fez, né? A China viu que aquilo ali não ia dar certo, aí manteve um regime tirânico, autoritário, com uma economia pseudo-capitalista totalmente controlada pelo Estado. A liberdade é o único caminho para a prosperidade duradoura, não há outro. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta, que ela é o tema do nosso painel específico. Eu gostaria que os 3 respondessem, se possível, de forma breve, para respeitar nosso tempo. E é o seguinte, Gustavo, eu vou direcionar ele, primeiro o Gustavo, depois o Augusto, depois o Roberto, pode ser? Então, Gustavo, recentemente no programa Linha de Fogo, do Hélio e do Luan, você falou que é quase certo, e hoje você repetiu, que é quase certo que o peronismo kirchnerista vai perder as eleições na Argentina no próximo ano. E que você tem visto que a juventude da Argentina tem se tornado uma juventude mais liberal, né? Semana passada, Rocío Guijarro, gerente do famoso think tank liberal Se Dice Libertad, na Venezuela, falou que tem a mesma impressão, que a juventude da Venezuela tem se tornado mais liberal. Hoje, vemos aqui esse fórum lotado e com muitos jovens
propagando essas ideias. Vocês acham que o futuro da América Latina é um futuro com mais ou menos liberdade do que o atual? Afinal, qual o futuro da América Latina? Eu denomino dissonância cognitiva militante aquele que escolhe um candidato e vota ele e não vai mudar, por nada. É o que aconteceu com o kirchnerismo da Cristina Fernandes e com o Lula aqui também. Não interessa o que você mostre, o que você prove, ele não vai mudar. Em geral, essa dissonância cognitiva militante na esquerda, quando ele está entre 30% e 40%, é o ápice desse foco, desse modelo. E na Argentina foi em 2002, depois da crise, que foi terrível. E nós temos uma frase na Argentina que diz: se você pensa que está pior, e quando você pensa que está pior, pode piorar mais. E isso que aconteceu é que o populismo de esquerda, ele pode ter um monte de questões na discursiva, com aquelas pessoas que precisam da ajuda do Estado, mas não se faz populismo sem dinheiro. E a esquerda é muito ruim administrando. Então, o que aconteceu na Argentina? Começou a faltar dinheiro. Então, toda aquela publicidade de... Vocês vão parecer que estou falando do Brasil, mas era a Argentina. Volta picanha. Lá tinha. Você que está com saudades do churrasco do domingo. Mostramos churrasqueira vazia, cheia de flores. Fala, vai voltar. Não voltou. É polenta. Polenta. Tem até linguiça com polenta dentro, para parecer que é linguiça, mas não é linguiça. Não é piada, gente. Busque na internet. E quando a esquerda tem um discurso que não consegue cumprir, o que se observa é que as pessoas estão com menos paciência. Enxergue o Chile. Boric, não tem 1 ano ainda. Está fazendo água por todos os lados. O Petro, coitado, não tem 6 meses, já está fazendo água também. Então, a questão é, quando diminui do 25% dessa dissonância cognitiva militante, o modelo acabou. Não tem outro. Mas para isso precisa o modelo crescendo. O modelo da esquerda na Argentina está acabando, o modelo da direita está crescendo. Quando consigamos 2 governos seguidos de direita na América Latina, a esquerda terminou. Augusto, se puder brevemente. Vou querer lembrar só, estou completamente de acordo com o Segre. Então, vou aproveitar para dizer o que o Segre já lembrou na primeira fala dele, e eu acho fundamental. Para resumir, o presidente da República foi eleito pelo país, pela região que depende do governo. O Bolsonaro venceu em todas, nós vencemos em todas as regiões que produzem esse dinheiro que é consumido em auxílio aos dependentes. Com todo respeito, eu tenho muito respeito pelos nordestinos, porque eu não generalizo. São Paulo é um estado, por exemplo, que tem milhões de nordestinos. Esses votaram de modo diferente. Então, é um sistema político e administrativo que tem de ser modificado por pressão popular no Congresso. Não é possível que uma região, menos importante que as outras, eleja o presidente da República de todo o Brasil, incluindo aquela parte em azul que a gente vê, que se houvesse um movimento separatista no Brasil, isso é perigosíssimo, facilmente ele se alastraria, porque é uma eleição injusta. E é isso que o Congresso precisa. Por isso o Congresso precisa se antecipar e corrigir essa distorção, que não é possível. É pegar um Estado americano desimportante que elege o presidente dos Estados Unidos. Não dá. Roberto, se você conseguir... Eu tenho 34 segundos para responder essa pergunta. 31, 30. Olha só, essa guerra a gente ganha combatendo em 2 frontes. O primeiro é o fronte da ideia, das ideias. E aí eu queria só mostrar os meus 3 livros. Vou aproveitar para fazer o jabá em 16 segundos. Eu tenho 3 livros aqui que podem ajudar vocês. Os Inocentes do Leblon conta a história da minha participação na fundação do Partido Novo. Várias pessoas que estão aqui são personagens do livro. É muito importante, porque
Esse é o segundo elemento na nossa batalha. A ideia é fundamental. E aí, vamos lembrar da história que eu contei aqui do pai e da filha. O outro front, que nós, direita, né, aqui no mundo inteiro, os republicanos têm o mesmo problema, é o combate político. Porque todo mundo aqui tem trabalho, né, tem família para cuidar, tem boleto para pagar. Nós não somos como as pessoas de esquerda, onde o trabalho e a militância política se confundem. O trabalho do cara é a militância política. Ele ganha para isso. Ele passa de um gabinete para o outro, de um esquema para o outro. Ele está 24 horas por dia fazendo política. A gente faz 2 horas por semana. Né? A Construção da Maldade, esse é meu último livro. Eu convido vocês a lerem, porque isso fala de uma agenda importantíssima para a gente que vira o jogo, que é o problema da criminalidade. A criminalidade que nós sofremos hoje no Brasil é um projeto político. Se mais gente tivesse lido esse meu livro, talvez o resultado das eleições tivesse sido diferente, porque eu sei de muita gente que votou, né, muita gente que sofre com o problema do crime. E agora o último, que é sobre esse aspecto mais importante, Jogando para Ganhar. Esse livro aqui tem 2 capítulos que falam das ideias do Saul Alinsky, que é o grande ideólogo político da esquerda, e David Horowitz, que é o grande ideólogo político da direita americana. Ideias e ação política. É assim que a gente vira esse jogo. Perfeito. Agora, para encerrarmos, antes de eu falar o final, Gustavo me pediu um tempo. Sim, senhor. Ele vai dar uma palhinha aqui. Não é palhinha de cantar, não. Pode ligar a luz, por favor? Vocês conhecem Niccolo Paganini? Violinista, 1700, 1840. A característica que tinha Niccolo Paganini não era que ele era um exímio violinista, mas ele tinha uma característica, ele não desistia. E teve uma vez que ele foi num concerto, orquestra, diretor, começou a tocar e num momento uma das 4 cordas do violino de Paganini quebrou. O diretor deixou de dirigir, a orquestra parou de tocar e o público... Oh! Mais forte, gente, vamos lá. E o Paganini continuou a tocar, 3 cordas. Mas esse não era o dia de sorte de Paganini. 5 minutos depois, ele continuava tocando e a corda do violino do Paganini quebrou. Ainda não. O diretor deixou de dirigir, a orquestra parou de tocar e o público falou. Mas o Paganini continuou tocando. Tinha 2 cordas só. E nesse momento pensaram, ele não vai conseguir continuar. Mas a 3ª corda do violino de Paganini quebrou. Aí o diretor falou, esse cara não vai continuar tocando. A orquestra parou de tocar e o público estava encantado com Paganini e falou. E o Paganini continuou tocando. E quando perguntaram para ele, cara, com uma corda, ele falou, sabe por que continuei tocando? Porque o público pagou para me ver tocando e não para me ver desistindo. Por isso, Vitória não é somente a capital do Estado do Espírito Santo. Vitória é a arte de lutar e de vencer quando os outros pensam que estamos derrotados e não estamos. Muitos aplausos para Augusto Nunes, Gustavo Segré e Roberto Mota. Muito obrigado, gente. Declaro encerrado esse painel.